Você possa estar abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Amém, amados? E a palavra do Senhor fala assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Amém, amados? Então eu quero que você feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Tua palavra diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração, ministra, Jesus, no coração de cada um que está nos assistindo. Fala conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? E aqui Pedro está aconselhando o povo de Deus. Então, depois de dar alguns conselhos aos líderes, Pedro começa a falar para os jovens da igreja, para os jovens daquela congregação, que eles sejam sujeitos aos mais velhos, que eles sejam submissos aos mais velhos, que eles possam honrar a vida dos mais velhos, que eles possam escutar a direção que os mais velhos possam dar para as suas vidas. E a gente sabe quanto os jovens da igreja, as pessoas que são mais jovens, eu não falo simplesmente no contexto da igreja, mas no contexto do mundo onde vivemos, é complicado. A geração de hoje, ela não escuta as pessoas mais velhas, elas não honram, elas não respeitam, elas não querem aprender com os mais velhos. Então Pedro começa a aconselhar os jovens daquela igreja: ei, sejam submissos às pessoas mais velhas, sejam submissos aos líderes da igreja que são mais velhos que você, escutem eles, honrem eles, aprendam com eles. Amém, amados? Vamos fazer silêncio, culto é online, mas amém? Então Pedro continua a aconselhar o povo de Deus, que eles possam ser submissos às pessoas mais velhas. E depois Pedro dá um recado para todos: que todos sejam humildes, uns para com os outros, que todos possam tratar com humildade uns aos outros, que todos possam respeitar uns aos outros. Amém, amados? E Pedro depois começa a citar o que está lá escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 34, que os soberbos Deus resiste, que aos soberbos Deus destrói, mas os que são humildes, no tempo oportuno, o Senhor exalta. Então Deus, Ele resiste às pessoas que são soberbas, mas Ele exalta as pessoas que são humildes de coração. Amém, amados? No versículo 6 fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então o Senhor nos dá uma chave poderosa para você que quer ser honrado, para você que quer ser exaltado. O Senhor te diz essa noite: primeiro humilhe-se diante do Senhor. Quando você humilha-se diante do Senhor, você reconhece que sem Deus na sua vida você não é nada. A pessoa que é orgulhosa, ela acha que é na força do braço dela, na força da sua inteligência, por mérito próprio. Mas o humilde, ele reconhece que tudo que ele tem, que tudo que acontece na sua vida, é porque Deus realiza, porque Deus o ama. Amém, meus amados? Então entenda que os orgulhosos, eles olham para si mesmos, eles acham que todo o mérito é seu, mas que o Senhor, Ele resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas no tempo oportuno, Ele exalta, Ele coloca em destaque aquele que se humilha, aquele que reconhece quem é Deus na sua vida. E no versículo 7, a palavra do Senhor fala assim: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Então quando a palavra do Senhor fala assim: lance sobre o Senhor
todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês, porque Ele cuida de vós. O significado de ansiedade é um tipo de orgulho, porque traz para si todas as suas preocupações, todas as suas tribulações, e não confia em lançar, em colocar todas as suas preocupações no Senhor. Então é um tipo de orgulho, porque traz para si, confia em si, mas que nessa noite nós possamos deixar todo orgulho de lado, toda soberba de lado, e que nós possamos confiar no Senhor, simplesmente confiar em Deus, e depositar no Senhor todas as nossas ansiedades, depositar no Senhor toda a nossa vida. Que hoje eu creio que o Senhor hoje vai tirar de cima de você toda preocupação, que o Senhor vai tirar de cima de você toda ansiedade, mas para que isso aconteça, você tem que confiar nele. Que você não possa simplesmente confiar em você, trazer para você todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, porque uma hora ou outra, meu querido, você não vai aguentar. Então você vai se tornar uma pessoa angustiada, uma pessoa sofrida, uma pessoa no nível de depressão. Então nessa noite o Senhor vem te dizer: ei, pega esse fardo pesado que está sobre você e lança sobre mim, confia em mim e deposita em mim, que eu vou te dar um fardo leve, que eu vou te dar um fardo suave, e esse você vai conseguir carregar, e esse você vai conseguir andar. Então esse é o recado do Senhor para a sua vida. Que o orgulhoso, ao soberbo, o que confia em si mesmo, ele resiste. Aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que é soberba, aquela pessoa que confia em si mesmo, que traz todas as suas ansiedades, as suas preocupações para si mesmo, a palavra do Senhor fala que ele resiste. Mas aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que é simples, aquela pessoa que reconhece quem é Deus na sua vida, que tudo o que acontece na sua vida é o Senhor que faz. A palavra do Senhor fala que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor vai honrar, o Senhor vai exaltar. Amém? Então anote aí no seu caderno, anote aí na sua Bíblia no cantinho. É se humilhando perante Deus que somos exaltados. É se humilhando perante o Senhor que somos honrados. Amém? Não é confiando em si mesmo, mas sim confiando no Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 125. Salmos, capítulo 120, Salmo 125, versículo 1. Amém, amados? Ou misericórdia. A palavra do Senhor fala assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém, amados? A palavra do Senhor fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Os que confiam no Senhor são como os montes que estão arrodeando a cidade de Jerusalém, como se fosse um muro arrodeando Jerusalém, protegendo Jerusalém. Assim é o Senhor com aqueles que confiam, com aqueles que depositam sua confiança nele. Ele está ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de toda cilada de Satanás, de tudo de ruim. Se nós confiarmos no Senhor, a palavra do Senhor nos fala que Ele nos protege, que nós não seremos abalados, que nós não seremos destruídos. Nós somos comparados ao Monte Sião e a Jerusalém, o monte que não é abalado, e a cidade que é protegida, a cidade que tem, Jerusalém é como se fosse um monte pequeno, e arrodeando Jerusalém tem vários montes mais altos, que formam uma muralha, protegendo aquela cidade. E o Senhor nos compara àqueles que confiam no Senhor. Ele nos protege, como se fosse aquela muralha que protege Jerusalém. O Senhor nos compara com o Monte Sião, que não se abala. São assim aqueles que depositam sua confiança no Senhor. São aqueles que não depositam confiança em si mesmo. São aqueles que não acham que com a força do seu braço
São aqueles que não trazem para si todas as suas ansiedades e preocupações, mas entende que tem um Deus que ama, que cuida, que protege e lança sobre ele todas as suas ansiedades e preocupações e confia. A palavra do Senhor vem nos dizer, amados, nessa noite, que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena depositar, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades e preocupações. Independente do que nós possamos estar vivendo, independente do que nós possamos estar passando, vale a pena confiar no Senhor. Então o Senhor te convida, o Senhor te chama essa noite, que você possa lançar sobre Ele, que você possa depositar sobre Ele toda a sua confiança. Você possa abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29. Isaías 40, a partir do 29. A palavra do Senhor fala assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, mas os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 29, a palavra do Senhor vem nos dizer para mim e para você, que a força humana, ela tem um limite, que nós podemos com a nossa própria força, caminharmos ou vivermos até um certo ponto, mas vai chegar uma hora que nós vamos nos cansar, que nós vamos se fatigar, que nós vamos ficar exaustos. Mas a palavra do Senhor também fala, que aquele que confia no Senhor, o Senhor renova as forças. A palavra do Senhor fala que aquele que deposita a confiança no Senhor, aquele que deposita todas as suas ansiedades e preocupações, lutas no Senhor, ele vai correr e não vai se cansar. Ele vai subir alto, o Senhor vai levar em lugares distantes, como águias, porque a sua confiança está em Deus, e não em si mesmo. Então, amados, dando um exemplo, quando você é jovem, quando você está no auge da sua juventude, mesmo assim, você praticando um esporte, você vai se cansar. Mas quando você deposita a sua confiança no Senhor, o nosso Senhor vem, o nosso Deus vem e nos renova a cada dia, a cada manhã, a cada batalha vencida, a cada batalha travada. O Senhor vem e te renova. Quando confiamos no Senhor, quando esperamos no Senhor, nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Quando nós confiamos em Deus, esperamos em Deus, a vontade de Deus, ela é realizada, ela é feita em nossas vidas. Então, meu querido e minha querida do Senhor, quando nós realizamos a vontade de Deus em nossas vidas, nós não nos cansamos, nós não nos fatigamos, porque o Senhor vem e renova as nossas forças. Então, se você está cansado, está sobrecarregado, não aguenta mais andar, mais viver, eu tenho um recado do Senhor para a sua vida. Pare de fazer a sua vontade, comece a fazer a vontade de Deus. Comece a confiar no Senhor, comece a esperar no Senhor, porque quando você confiar nele e esperar nele, você vai estar fazendo a vontade do Senhor, e todo fardo pesado vai ser retirado, todo renovo vem sobre você, você não vai se cansar, você não vai se fadigar, porque você está fazendo a vontade de Deus. E quando nós realizamos a vontade de Deus para as nossas vidas, não há fardo pesado, porque o Senhor tira, o Senhor renova. E nessa noite eu creio que o Senhor vai renovar as suas forças. Eu creio nessa noite que escamas dos seus olhos irão cair. Eu creio nessa noite que os seus ouvidos espirituais vão ser destapados, e você vai poder escutar e contemplar a voz de Deus. Mas ao contrário, quando nós fazemos a nossa vontade, quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não esperamos no Senhor e fazemos a nossa vontade, nós nos cansamos, nós ficamos afadigados,
nós ficamos decepcionados. É colocado um fardo, um peso sobre os nossos ombros, que nós não conseguimos andar. Então nessa noite o Senhor te convida a confiar e a esperar nele, e fazer a vontade dele, porque quando nós fazemos isso, ele vem e renova as nossas forças. Nós corremos e não nos cansamos. Você pode ter 100 anos, se você confia no Senhor, espera no Senhor, faz a vontade de Deus para a sua vida, você não se cansa e nem se fadiga, porque ele renova as suas forças. Mas você pode ser jovem, ter 18, 15 anos, se você nem confia no Senhor e não espera no Senhor e faz a sua vontade, você é um jovem que vive triste, cansado e sobrecarregado. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus 11, do versículo 28 em diante. Mateus capítulo 11, versículo 28. A palavra do Senhor fala assim. Jesus fala para um povo. Entenda que é Jesus falando. Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus fala para um povo que está cansado, Jesus fala para um povo que está sobrecarregado. Então Jesus fala: venha até mim, vinde a mim. Então dá a entender que aquele povo não estava fazendo a vontade de Deus, dá a entender que aquele povo não estava confiando no Senhor. Então Jesus disse: ei, você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha até mim, que eu vou aliviar esse cansaço, que eu vou aliviar esse fardo pesado, eu vou trazer paz para a sua vida. Mas sabe por que isso estava acontecendo, meu querido e minha querida do Senhor? Porque aquele povo não estava depositando a confiança deles no Senhor. Eles estavam depositando a sua confiança em falsos deuses, em pessoas, em leis escritas por homens. Então eles depositavam a sua confiança nessas coisas. E quando nós depositamos a nossa confiança, que não é no Senhor, nós nos cansamos e nós nos sobrecarregamos, igual aquele povo. É colocado sobre as nossas vidas um fardo pesado, que nós não conseguimos carregar. Por isso que aquele povo estava cansado, por isso que aquele povo estava sobrecarregado, porque a confiança deles não estava em Jesus, porque eles não estavam fazendo e obedecendo a Jesus. Por isso eles cansaram, se sobrecarregaram, por isso eles ficaram tristes, sofrendo, porque não estavam confiando em Jesus, porque não estavam fazendo a vontade de Jesus para a vida deles. Mas quando a nossa confiança, quando nós escutamos a voz do Senhor, Jesus diz: venha até mim. Nesse exato momento você pode estar sobrecarregado, cansado, não obedecendo ao Senhor, não fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Você pode nesse exato momento estar colocando a sua confiança não em Jesus, mas na sua conta bancária. E o Senhor olha para você e disse: venha até mim. Venha até mim, porque eu vou te aliviar, eu vou trocar esse fardo pesado, eu vou trazer paz para a sua vida. O Senhor olha para você e diz: deposite a sua confiança toda em mim, espere em mim, faça a minha vontade para a sua vida, que todo cansaço vai sumir, que todo desespero, que todo medo vai sumir. Quando nós confiamos no Senhor e fazemos a vontade do Senhor em nossas vidas, todo cansaço some, todo sofrimento some e todo fardo pesado some. Nessa noite, Jesus te chama a colocar a sua confiança, a depositar toda a sua confiança nele. Amém, amados? Que Ele vai trocar todo o fardo pesado, que Ele vai tirar de cima dos seus ombros todo o sofrimento, e que a paz que excede todo o entendimento humano, essa paz Jesus vai derramar sobre a sua vida. A paz que o mundo não conhece, essa paz
que aqueles que confiam no Senhor e obedecem ao Senhor têm sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos no capítulo 20, no versículo 7. E olha o que o salmista, olha o que Davi fala nesse salmo. Davi fala assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Então o que é que Davi está dizendo aqui? Uns confiam em carros ou carroças de guerra, outros confiam em seus cavalos. Quanto mais carroças, quanto mais cavalos, mais eles depositam a sua confiança. Uns confiam no seu exército numeroso, no seu exército cheio de cavalos, cheio de homens, cheio de carros. Mas nós, Davi fala, mas nós confiamos no Senhor. E nessa noite, eu quero perguntar a você: aonde você tem depositado, aonde você tem colocado a sua confiança? Você tem feito igual a Davi? Depositado, colocado a sua confiança no Senhor? Ou você tem depositado, ou você tem colocado a sua confiança em carros, em carroças ou em cavalos? Você tem depositado a sua confiança em Deus ou no seu dinheiro? Você tem depositado a sua confiança em Deus ou no seu trabalho? Você tem depositado a sua confiança em Deus ou na força do seu braço? Você tem lançado todas as suas ansiedades, preocupações no Senhor, ou tem carregado elas todo dia junto com você? Essa é a pergunta do Senhor para a sua vida. E no versículo 8, Davi fala o que é que acontece com aqueles que confiam em carros e em cavalos. Davi no versículo 8 fala o que é que acontece com aqueles que não depositam a sua confiança no Senhor. Eles se prostram e caem. Então aqueles que não depositam sua confiança em Deus, eles se prostram e caem. Então, amado, se até hoje você não tem colocado a sua confiança no Senhor, se até hoje você tem colocado a sua confiança em outras coisas que não é Deus, por isso que você tem caído, por isso que você tem se frustrado, se decepcionado, por isso que as coisas na sua vida não dão certo. Porque assim como aqueles reis, aquelas pessoas colocavam a sua confiança, depositavam a sua confiança em carros e em carroças, e eles se prostravam e caíam, assim está acontecendo com você. Mas eu creio que até o dia de hoje, porque Davi também no versículo 8 fala: nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. Aqueles que depositam a confiança no Senhor, eles se permanecem de pé, independente da luta, independente da circunstância, independente da tribulação que possamos estar passando. Se nós confiarmos em Deus, nós permaneceremos de pé. Então é isso que o Senhor quer te dizer. Não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do problema que você possa estar passando, deposite a sua confiança no Senhor, que você vai permanecer de pé.